Enem também vai encaixar, tá? Bom, então vamos lá, galera. Nessa questãozinha 1, antes de aparecer a questão, eu quero apresentar algumas coisinhas a vocês, tá? Primeira situação que eu quero apresentar é a situação do que é uma... Ó, o que é uma inequação? Inequação. Uma equação, ela é, o nome já diz o é que igual, né? Então você tem um sinal de igualdade nela. A inequação, ela não vai ter o sinal de igualdade, ela vai ter o sinal de menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Tudo bem? Então vamos treinar aqui rapidinho um pouquinho de uma inequação. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 3x mais 1 maior que zero. Vamos supor isso aí. O que eu estou dizendo nessa inequação? Eu quero os valores de x para os quais, ao multiplicar por 3 e somar 1, me dará resultados maiores que zero. Tudo bem? É isso aí que nós temos na inequação. Você tem que entender a frase que ele está te falando. Então, como é que eu vou resolver essa inequação? Tranquilinho, ó. Você pode fazer do mesmo modo, né? Joga para cá, ó. 3x maior que menos 1 e o 3 passa dividindo. Então, o que quer dizer essa solução? Quando eu tenho valores maiores que menos 1/3, que x é maior que menos 1/3, eu tenho essa situação acontecendo. 3x mais 1 é maior do que zero. Como que eu vou representar essa resposta? É importante, ó, solução. Ó, aberto em menos 1/3, né? E aberto em mais infinito. Por que mais infinito? Porque ele vai a vida inteira, né? Basta ser maior do que menos 1/3 que me interessa. Vamos representar essa solução na reta real. Coloca aqui, ó, bolinha aberta em menos 1/3. E aqui, ó, pinta para cá, né? Tudinho pintadinho para lá, para poder representar que os valores vão para lá a vida inteira. Certo? Tudo bem, galera? Deu para entender ou relembrar quem está assistindo aí essa questão de inequação? Beleza? Show de bola. Agora, vamos fazer um exemplo de uma inequação do segundo... Aliás, não, peraí. Vamos aprofundar um pouquinho nisso aqui. Eu quero que 3x mais 1 seja maior que zero. Eu vou criar uma função f de x chamada, né? A função é 3x mais 1, vou chamar ela de f de x. Eu quero os valores em que a função é maior que zero. Eu vou te mostrar isso aqui no gráfico agora, ó. Ó, isso aqui é a f de x, o meu y, né? E aqui são os valores de x. Quando eu montar o gráfico dessa função, ele vai ficar uma coisa assim, ó. Certo? Esse valor menos 1/3 é bem aqui. Ó, aí é que tá. Quem está abaixo do eixo x é o intervalo negativo. Quem está acima é o intervalo positivo. E se eu olhar direitinho aqui, ó, à direita de menos 1/3, está todo mundo acima do eixo. Então a função é sempre positiva. À esquerda de menos 1/3 está todo mundo abaixo do eixo.
então a função é negativa. Só que no enunciado eu quero que, quando 3x mais 1 for maior que 0. Então, me interessa quem está à direita de menos 1/3. E como que eu represento essa de situação de quem está à direita? Quem está à direita é maior, né? Quem está à direita é maior que menos 1/3. Deu para entender essa comparação? Acabei de falar de uma equação do primeiro grau. Dá uma anotadazinha nesse exemplozinho básico, né? Aqui você pode botar assim, ó, f de x maior que 0, e para cá, f de x menor que 0, né? Pode anotar aí. Um minutinho para anotar o quadro, eu já vou apagar e fazer outro exemplo, né? Fazer outro exemplo, dá uma anotadinha, fazer outro exemplozinho ali. Me dá um joinha aí se eu posso apagar. Alguém não possa pagar? Beleza. Show de bola. Então vamos lá, vou apagar aqui. Opa! Arthur tá copiando. Tá, espera. Vem ali um. Beleza, vou esperar aí. Hoje o conteúdo é grande, hoje é bastante coisa. Beleza, então vamos lá. Vou apagar, tá, galera? Vamos lá. Ó, vou fazer um outro exemplo de inequação. Ó, o segundo exemplo agora, tá? Não se perde aí, não. Olha, esse exemplo aqui agora, eu quero o seguinte. Eu quero x mais 4 menor que 0. Para a gente poder pegar o exemplo, a gente viu o maior, vamos pegar o menor. Joguei para o lado de lá, ó. X é menor que menos 4, tá certo? Se x é menor que menos 4, olha a solução. Solução aberto em menos 4, e aí ele vem para menos infinito aqui, ó, a vida inteira, né? Vai lá para baixo, para menos infinito, aberto também, certo? Pode ser o colchete virado para fora também, né? Mas geralmente eu uso parênteses. Concurso usa muito parênteses. Então, beleza. E vamos transformar isso em função. Se eu observar isso como função, f de x é x mais 4. Muito importante você observar isso aqui na função. Ó, f de x e aqui é x. Olha só. Aí, essa função x mais 4, ela faz isso, né? Cortando aqui no 4. E esse cara aqui é o menos 4. Mas observa, eu quero quando essa função ela é menor que 0. Menor que 0 é quando ela está abaixo do eixo. Eu preciso muito para essa próxima questão que a gente vai fazer que você entenda que
Estar abaixo do eixo, a minha função é negativa. Naquele momento, estou acima do eixo X, a minha função é positiva naquele momento, naquela parte que está acima. Então, se eu observar aqui, ó, acima do eixo, é quem está à direita de menos 4. Então, à direita de menos 4, a f de x é maior que zero. Para lá, ó, está abaixo do eixo, né? Vem a vida inteira para cá. Ó, f de x é menor que zero. Para cá, porque está abaixo do eixo. Observa que o menos 4 não faz parte, porque eu não quero nada igual a zero. Eu quero algo menor que zero. E exatamente em menos 4, isso aqui é igual a zero. Então não me interessa. Me interessa ele menor que zero. Tudo bem? Então, esse exemplozinho aqui, x mais 4, é um exemplozinho rápido. Então, um minutinho para copiar, tá? Esse outro exemplo. Vou botar aqui o exemplo na reta, né? Aqui é menos 4. E a situação é toda para cá, ó. Tranquilo, galera? Copiou aí? Um joinha, outro joinha. Ela copiando aí. Professor, pode explicar outra forma? Eu não estou entendendo. Arthur Carvalho. Vou tentar, Arthur. Vou tentar aqui. Espera só o pessoal copiar que eu vou tentar explicar melhor. Você não está entendendo o que é inequação ou não está entendendo qual a relação com a função? Como resolver, né? Tá. Vou fazer mais uma aqui explicando. O que eu quero descobrir é só onde a função é maior que zero e onde ela é menor que zero. Não tem uma solução. Deu para entender? É só isso. Posso pagar, galera? Beleza. Ó, fazer outro exemplo aqui. Vamos explicar bonitinho. Ó, o que eu quero é só saber onde é o sinal da função. É positivo, o sinal é negativo. E aí, guarda que eu vou te falar aí. Quando a função está abaixo do eixo, ela é negativa. Quando ela está acima do eixo, ela é positiva. Tudo bem? Então, vamos supor que eu tenha... Vamos mudar. Então, vamos estudar o sinal da função, sem a situação. Eu tenho uma função f de x igual a x mais 3. Onde essa função ela é positiva? Eu quero saber onde ela é positiva. Não minto. Eu quero saber o estudo dela. Onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é zero. Pronto. Eu quero saber tudo. Tudo da função. Aí você faz assim, ó. Ó. Primeiro, é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau, o desenho dessa função é qual formato? Quem lembra? Qual o formato de uma função do primeiro grau no gráfico? Uma reta, muito bom. Esse cara aqui é o C, né? Isso, muito bom. Esse cara é o C. Então, essa função vai passar aqui, ó.
Passou aqui. Exatamente aqui, ó, é onde a função é zero. Quando eu falo função, eu posso estar me referindo tranquilamente que a função é o valor de y. Tá certo? Onde que y é zero? Vamos achar então, vamos fazer esse modo aqui. X mais 3 igual a zero. Eu quero saber onde essa função é zero. Joguei para lá, x igual a menos 3. Então, esse cara aqui, esse x é menos 3. Beleza? Até aí, tranquilo? Agora, vou para as perguntas. Primeira pergunta, letra A. Eu quero saber onde a f de x é maior que zero. Maior que zero quando ela está acima do eixo, né? Ela está acima do eixo, ó, à direita de menos 3. Por isso, que f de x é maior que zero, como? Solução. X pertence aos reais, tal que x é maior que menos 3. Outra solução que eu posso apresentar, simplesmente, solução, ó, aberto em menos 3 e aberto em mais infinito. Tá? Melhorou assim? Estou vendo só onde ela é positiva. Outra solução, eu posso colocar a representação na retinha. Ó. Coloco uma bolinha em menos 3, porque em menos 3 a função é zero. Eu não quero quando ela é maior que zero. E para cá, ó, é a solução. Ah, mas Reinaldo, vamos analisar quando a função é menor que zero agora. A minha letra B é isso. Quando que a função é menor que zero? A função é menor que zero, ó, totalmente à esquerda de menos 3, tá vendo? A retinha continua para lá. Então, ó, de novo, ó, solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3, ou solução aberta em menos infinito e aberta em menos 3, porque o menos 3 não participa, ou isso aqui, ó. Aí depende do que a questão vai te pedir. Se a questão vai te pedir quando é maior que zero, a solução é de cima. Se a questão vai te pedir quando é menor que zero, a solução é de baixo. E como que eu analiso os sinais? Se você puder, tiver tranquilidade de fazer, monta o gráfico. A parte que está acima do gráfico é daqui para lá, ó, vermelho. Isso aqui para a direita é positiva. Ah, eu quero menor que zero, ó. Para a esquerda é negativo. Vê se melhorou com a análise de sinal, para entender o que eu queria. Me dá um joinha aí para eu saber se melhorou. Show de bola. Show, Arthur, show. Então dá uma anotada aí, desse outro modo também, que tá bonito aí. Então vá anotando aí, hein? Já falei de inequação, função do primeiro grau, né? Análise do sinal da função do primeiro grau. Já foram 3 assuntos. Onde que eu falei da função do primeiro grau? Montando o gráfico aqui, ó. Função do primeiro grau. Foram 3 assuntos só nessa passadinha aí.
Vamos lá, posso? Dá uma forcinha aí, quem tá aí? Não, copiando ainda. Beleza, beleza, aguarda, aguarda. Vou até pegar um copo d'água ali de novo, peraí. Ó, vamos lá. Pode ser? Show de bola. Partiu. Vamos lá. Isso é o início que eu tenho que saber para resolver a questão. Agora, vou precisar de uma outra situação, uma outra inequação, que é a inequação do segundo grau. Ó, primeiro eu vou falar com você sobre a função do segundo grau. Né? Função do segundo grau. Ó, a função do segundo grau, o desenho dela é uma parábola. Entender isso é fundamental para você fazer os concursos militares. Aí vamos lá. Não sei se você lembra, a equação do segundo grau, ela tem uma coisa chamada discriminante. O discriminante, vamos botar aqui, para quem não lembra, delta é b ao quadrado menos 4ac. Tá? E vamos botar aqui também, e se você lembra aí que a função do segundo grau, ela tem esse formato aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. E aí eu vou juntar essas informações. Vamos lá. Se o A for maior que zero, a concavidade da parábola é para cima, decoreba. Positivo, para cima, joinha, né? Se o A for menor que zero, a concavidade é para baixo. O pessoal grava assim, ó. A positivo, A maior que zero, um sorriso, né? Positivo é um sorriso. A menor que zero é tristeza, ó. Correto? Seria isso que o pessoal grava aí. Então, eu vou fazer um exemplozinho básico aqui para vocês, rápido. Ó, vamos lá, f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Vamos montar o gráfico dessa função. Anota também aí, se o delta for maior que zero, essa função ela vai ficar assim. Ó. O que é isso aqui? Ela corta duas vezes o eixo x. Tá? Muito, muito, muito bom você gravar isso aqui. Quando o delta é maior que zero, ela corta duas vezes o eixo x. E quem vai definir se ela está para cima ou para baixo é o A. O A é maior que zero ou menor que zero. Aí vem. Se o delta for menor que zero, ó, ela não corta o eixo x. Aí, se o delta for igual a zero, olha só. Ó, ela encosta só uma vezinha no eixo x. Deu para entender? Você pode até gravar uma coisa com a situação, ó. Delta maior que zero, duas vezes, duas raízes. Delta menor que zero, não tem raiz real, então não encosta no eixo. Delta igual a zero, encosta uma vezinha só. Macetezão para você decorar isso aí. Então, se eu fizer aqui, ó, eu já sei que meu A é 1. Assim, ó, o A é igual a 1. Então, já está definido que a concavidade dela é para cima.
Vou fazer o estudo de sinal dessa função. Então, eu preciso saber muito bem isso aí. Aí, olha só, as raízes. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b vai ser menos 6 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 5. Aí você faz, ó, 36 menos 20. Delta é quanto? 16. Beleza. O meu delta foi maior que zero. Se ele foi maior que zero, ele vai cortar o eixo duas vezes. Então, eu já sei que ele vai ter esse formato aqui, ó. Vai passar por 5, né? Eu já sei que aqui vai passar no 5, porque é esse termo aqui. Olha que macetezão bonito, hein? Olha que bonito, hein? O 5 é aqui, ó. E aí você vai fazer o seguinte. Quem são esses caras aqui, ó? São as raízes, que nós vamos achar agora. Que você pode achar por Bhaskara, né? X igual a menos B. Ó, aquilo que eu tinha, ó. Mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Quem não lembra, anote a fórmula de Bhaskara, para achar o valor de X, né? Então, aqui, ó. Quem é menos B? É menos 6, mais ou menos a raiz de 16. Né? O B é menos 6. E o A vale 1. 2 vezes 1. Ó. Menos com menos mais ou menos 4 sobre 2. Uma raiz você usa o lado positivo, 6 mais 4 sobre 2, 10 sobre 2, 5. A outra raiz você usa o negativo. 6 menos 4, 2, 2, 1. Então, eu tenho duas raízes. E aí, rapidinho, ó. Quem são essas raízes? 1 e 5. Aí, preste atenção. Aqui que eu quero. Você está vendo que esse pedaço aqui, ó, entre 1 e 5, tá vendo? Esse pedaço entre 1 e 5 está abaixo do eixo? Nesse pedaço, a minha função é negativa. Exatamente em 1 e 5, a minha função é zero. Não tem valor, é zero ela. E aqui, ó, para a esquerda de 1, ela é positiva, e para a direita de 5, ela é positiva. Ou seja, eu não sei se você percebeu, essa questão de analisar sinal da função, eu tenho que saber desenhar ela. Ao saber desenhar ela, basta eu ver quem está na parte de cima e quem está na parte de baixo. Igual na função do segundo grau, do primeiro grau, perdão, né? Aquela que a gente viu antes, nesse estudo de sinal, né? Então, dá uma anotadazinha aí rápida aí, que a gente já já vai chegar na nossa questão. Ó, já vimos inequação, função do primeiro grau, acho, função do segundo grau, estudo de sinal da função do segundo grau. Tá bonito hoje, tá bonito, hein? Anote com carinho. E tem mais uma paradinha que eu quero revisar com vocês aí. Agora tem bastante coisa no quadro, né?
Posso, galera? Dá um oi aí, ver se eu posso ou não. Show de bola. Então, vamos lá. Aí, pelo que eu estou vendo na questão ali, que vai aparecer já já para vocês, eu vou precisar saber algumas coisinhas, relembrar, né? Algumas coisinhas de potência, tá? Primeira situação da potência. Sei lá, eu tenho 2 elevado a 3x, por exemplo. Isso é um produto. Isso é a mesma coisa de 2 elevado a 3 elevado a x. Pegou? Porque a potência de potência vira produto, né? Ou 2 elevado a x elevado a 3 também serve. Tudo bem? Deu para lembrar isso aí? Show de bola. Vamos lá. Se eu tiver um 2 elevado a 3 mais x, isso é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a x, né? Porque o produto de potência de mesma base repete a base, soma os expoentes. Então, isso aqui me leva a isso aqui. Então, de modo generalista, a gente vai falar assim, ó. A elevado a x elevado a y. É a elevado a x vezes y. A elevado a x vezes a elevado a y. A elevado a x mais y. Muito importante anotar isso aí. Mas suponha que eu tenha a seguinte situação agora. 2 elevado a x é menor que 2 elevado a 3. Então, observa. 2 elevado a x ser menor do que 2 elevado a 3. Que é x? Para isso ser verdade, se eu colocar um 4 aqui, isso é mentira. Se eu colocar um 5, é mentira. Se eu colocar o próprio 3, é mentira, porque 2 ao cubo é igual a 2 ao cubo. Agora, se eu colocar um 2, passa a ser verdade. Se eu colocar um 1, menos 1, 0, né, passa a ser verdade. Ou seja, esse x tem que ser menor do que 3. Olha como é que eu achei o valor de x, né, raciocinando, sem fazer aquelas contas todas, né? Tem que ser assim a situação, tá? Então dá mais uma anotadazinha aí para a gente partir para a questão agora. Um minutinho para anotar isso aí. Vamos lá, pessoal? Posso pagar? Show de bola, show de bola, show de bola. Isabela, pode botar para mim a questão a primeira questão, fazendo um favor? Então, eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês olharem a questão, né, darem uma olhadazinha nela com carinho, que eu vou preparando o quadro aqui.
Deu uma olhadinha, galera? Posso ir? Volto pro quadro aqui fazer um favor, Isabela. Por favor. Vamos lá. Então, eu anotei essa monstruosidade aí, né? Primeira questão que envolve inequação, potência, inequação exponencial também. E a gente vai trabalhar, serve para todos os níveis, né? Essa questão aqui ela é muito importante. Então, eu começo aqui, ó. 3 elevado a 2x mais 1. Né? Olha como é que a mágica vai acontecer, né? É 3 elevado a 2x vezes 3, né? Você vai ficar surpreso com o que vai acontecer aqui agora. Então, vamos lá. É como se fosse 1 aqui em cima, né? Menor que 10 sobre 9. Aí, olha só para cá agora, como é que isso aqui vai se transformar. 3 elevado a x é uma soma. Isso aqui é 3 ao quadrado menos 3, né? Então, você observa que a potência de mesma base, se eu multiplicar ela, volta a ser x mais 2. Mas eu recuei, eu estou como se fosse desfazendo, né? Então, vamos lá. Isso aqui, olha o que eu vou arrumar aqui. Será 3 elevado a x elevado a 2 vezes 3. Tá? Menor que 10 sobre 9. Ó, com maior calma, passo a passo. 3 elevado a x, 3 ao quadrado é 9. Ó. 3 ao quadrado é 9. Então, esse 9 pode cortar com esse. Tá certo? Beleza? Agora vai vir a mágica da questão. Olha só como é que vai ficar isso aqui. 3x ao quadrado vezes 3 menor que 10 vezes 3x menos 3. Agora que vem a mágica que você precisa de mim agora. Agora, principalmente, quem não faz o curso não vai ter essa mágica para fazer. Eu vou chamar 3 elevado a x de k. Ó, 3 elevado a x de k. Por quê? 3 elevado a x ao quadrado é k ao quadrado. Olha só. Olha que lindo. É k ao quadrado vezes 3. Deu para entender? O pessoal conseguiu entender essa passagem que eu fiz agora? Beleza? Essa foi a mágica. Eu chamei 3 elevado a x de k. Aí, continuando. 10 vezes. Quem é 3 elevado a x? 3 elevado a x é k, né? Menos 3. Se eu jogar tudo para cá, né, troco aqui a ordem para ficar mais bonitinha. Ó, menos 10k mais 3 menor que 0. Olha lá. Olha lá, meu irmão. Eu tenho uma inequação do segundo grau. Exatamente o que a gente estava trabalhando. Né? Transformei esse monstro numa equação do segundo grau. Simplesmente falando que 3x é igual a k. Por que eu tive essa ideia? Porque o 3x se repete. Ó. Se repete ao quadrado, se repete 3x. A gente transformou ela numa inequação do segundo grau. E como é que eu resolvo uma inequação do segundo grau? Primeiro eu acho discriminante, não é isso? Discriminante. B ao quadrado menos 4ac. Quem é meu B? Menos 10. Olha lá. Menos 4 vezes 3 vezes 3. Delta é 100 menos 36. Delta é 64. Vamos achar as raízes agora. Só que é K, né? Esse aqui é K, cuidado. Ó. K é menos B
o B é menos 10, por isso que é menos 10, mais ou menos a raiz de 64, né? O débito discriminante que eu botei naquela revisãozinha. B ao quadrado menos 4AC, né? Sobre 2A. A é 3, 2 vezes 3, 6. K é igual a 10, mais ou menos 8 sobre 6. E aí eu faço o seguinte trabalho. Pego o positivo. 10 mais 8, 18. 18 por 6, 3. Pego o negativo. 10 menos 8, 2. 2 por 6 vai dar 1/3, tá? Acelerei um pouquinho as contas, tá? Para a gente não levar muito tempo nela. Só que aí é o seguinte, olha só. Olha como é que vai ficar a situação, hein? Ó, função do segundo grau, passando por mais 3, né? Concavidade para cima, porque o A é positivo. Correto? Aí você tem que treinar bastante para isso poder sair naturalmente. O A é positivo com concavidade para cima. Aí observa, olha só. Aqui vai ser 1/3, né? E aqui vai ser 3. Nesse momento, eu quero que o meu K seja menor que 0, não é isso? Então é aqui no meio. Por quê? Desse lado, acima do eixo, a função é positiva, lembra? Eu te vi na revisão? Desse lado, a função também é positiva. Aqui que a função vai ser negativa. E eu quero ela menor que 0. Olha o sinal, olha o sinal. E aí eu tenho o quê? Como ela vai ser menor que 0, eu tenho aqui, ó, no meio, ó. É aqui no meio. Certo? Meu K vai ter que ser menor que 3 e maior que 1/3. Agora que a festa vai ficar boa, agora vai ficar boa. Mas quem é K? K não é 3 elevado a x? 1/3 menor que 3 elevado a x, menor que 3. Olha a mágica, olha a mágica. Só que essa base, não sei se você lembra, elas são diferentes. Mas se eu inverter e jogar para cima, 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1, menor que 3 elevado a x, menor que 3. Como as bases são todas positivas, aqui é como se fosse 1, não é isso? Meu x vai ter que estar no intervalo menor que 1 e maior que menos 1. Fazer a solução bonitinho, ó. Solução aberto em menos 1 e aberto em 1. Essa é a solução. Tá certo? Dá uma anotada com calma. Dá uma anotada com calma, espero. Então, todos os elementos da revisão estavam aí, né? Só essezinho aqui, né? Que não estava, né? Esqueci de falar dele. Ao inverter, eu troco o sinal, fica na mesma base. Na mesma base, as potências, a equação, ela acompanha, ó. Menos 1 menor, x menor que 1. Tá vendo? Ela acompanha, tá? Dá uma anotadazinha com carinho. Vou esperar mais uns 5 minutinhos para você copiar, respirar e tirar a dúvida, tá? Copia. E eu vou aqui, aqui está calor, eu vou aqui bebendo água. E aí foi a letra B de bola, a resposta.
Fala aí, galera. Já posso? Tá me copiando ainda? Não, alô aí. Beleza, eu vou apagar então, hein? Hum? Isso, significa que está em aberto. Isso aí. Significa que está em aberto. Quer dizer que o -1 não faz parte. Coladinho com ele, menos 0,999999999 faz parte. Mas o -1 não. Tá? Até o limitezinho dele faz. Mas o -1 não faz parte. Viu uma mensagem ali que eu não vi qual era. Pode repetir quem mandou a última mensagem? Deixa eu ver se eu consigo. Isabela, veio aí para mim que eu acho que eu estou duas vezes, eu acho. Para mim aí. Oi? Eu acho que eu estou duas vezes. Não. Ah, não. Ficou, tá certo agora. Ah, tá. Descongelou, foi. Foi, né? Tá, beleza. Show. Eu fui tentar olhar as mensagens, né? Não, não deu. Tá Você show de bola. conseguiu ver a pergunta que ele repostou aqui? Não, não consegui. A pergunta é: como ficaria o desenho da reta? O desenho da reta. É essa a reta? Boa. Boa. Como ficaria o desenho da reta, né? Vou fazer bem aqui, ó. Tá bem aqui. Na reta, ela vai ficar assim, ó. Aberto em -1, tá? Aberto em -1 e aberto em 1. Ó, aberto em 1. Ficaria assim, ó, desse modo aqui. Tá ok? Beleza aí? Deu para ver lá? Tá tranquilo? Beleza. Caraca, matéria pra caramba aí que já foi. Já vimos coisa pra caramba. Beleza. Então eu posso apagar, galera? Dá um joinha aí, ver se eu posso apagar. Show de bola.
Pode chamar para mim, está anotado aqui, a questão 5, por favor. Beleza, questão 5. Pessoal, 5 minutinhos para tentar resolver a questão. Uma questão da SpaceX. Você vai ver que é uma questão que pode cair em qualquer concurso essa aí. Questão 5 aí. Vamos lá, galera. Agora vem comigo aqui no quadro aqui. Vamos lá. Ó, a gente vai fazer aqui o seguinte, olha só. Rafael fez uma pesquisa de preços com aquisição de uma TV, de um aparelho de som e de um celular. Terminada a pesquisa, constatou que pagaria. É a questão de lendo, né? Olha só. Aqui, assim, ele fala assim: R$ 1.900 por uma TV e um aparelho de som. Vamos botar o T de TV mais o aparelho de som S, R$ 1.900. Botei 1.900. Você T mais S, 1.900. 1.700 por um celular e um aparelho de som. O celular eu vou chamar de C. Celular mais S vai dar 1.700. Olha lá. E 2.000 por uma TV e um celular. Uma TV mais um celular, 2.000. Olha lá. Tá certo? Então, nós temos que resolver essas funções aqui, né? Como é que a gente vai resolver isso aí? Por exemplo, vou pegar esse de cima, vou fazer o primeiro menos o de baixo. Esse menos esse vai dar T menos C, S menos S, 0. 1.900 menos 1.700, 200. Vou repetir essa aqui embaixo. Ó. T mais C igual a 2.000. Ó, se eu somar os dois, T mais T, 2T. Menos C mais C, 0. 200 mais 2.000, 2.200. O 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. Ó.
2.200 por 1. T vai ser 1.100. Tá beleza? Agora vamos lá. Mas ele quer o celular, não é isso? Ele quer o celular. Tranquilo, pega essa aqui mesmo de novo, ó. T mais C igual a 2.000. Quem é meu T? 1.100. Substitui aqui, ó. Jogo 1.100 para cá. O celular é 2.000 menos 1.100. O celular será R$ 900. Vamos botar bonitinho, né? R$ 900. Beleza? Letra B. Eu repito, Melissa, repito. Eu vou repetir. Vou repetir já escrito, tá? E aí, se não entender, pode falar que eu escrevo de novo, tá bom? Mas vamos tentar aqui já escrito. Ó, Rafael fez uma pesquisa de preços para aquisição de uma TV, de um aparelho de som e de um celular. Então ele foi ver os 3 aparelhos, tá? A TV eu chamei de T. O aparelho de som eu chamei de S. E o celular eu chamei de C. Aí, terminada a pesquisa, constatou que pagaria, olha só, R$ 1.900 por TV e um aparelho de som. A TV mais o som daria R$ 1.900. Tudo bem aí? Nessa parte? Show. Bonitinho, né? Aqui, celular e um aparelho de som, 1.700. E uma TV e um celular, R$ 2.000. Essa parte foi, né? Só para poder ver se aí tá tranquilo. Foi. Foi, né? Tá. Aí, eu peguei essas duas equações, essa aqui de cima, fiz uma menos a outra. Isso se chama combinação linear, tá? Fiz uma menos a outra. Quando eu fizer essa menos essa, eu vou fazer, ó, T menos C. E aí, o que aconteceu? S menos S dá zero, some. É igual a 10 menos 10, 30 menos 30, some. Por isso que eu fiz uma menos a outra. S menos S, zero. 1.900 menos 1.700, 200. Conseguiu entender essa parte? Show. Aí eu repeti esse cara aqui, ó. T mais C, 2.000. Eu repeti aqui. Aí somei. T mais T, 2T. Menos C mais C, some. 200 mais 2.000, 2.200. Né? O 2 está multiplicando, passa dividindo. Opa! Ficou feio aqui, ficou feio. É 2 aqui. Passou dividindo. 2.200 por 2, 1.100. Então a TV custa R$ 1.100. Aí, para eu descobrir o celular, eu fui nessa continha aqui. Quem é T mais C igual a 2.000, né? T mais C igual a 2.000. Já que a TV eu descobri que vale 1.100, coloquei 1.100 no lugar dela. Esse 1.100 joguei para cá. 2.000 menos 1.100. 2.000 menos 1.100 dá 900. Beleza? E eu queria o preço do celular. Tudo certo? Agora entendi, professor. Show de bola, show de bola. Dá uma notadinha aí, pessoal.
Nem só de violência vive a SpaceX, né? Nem só de questão violenta. Tem umas que dá para a gente entender legal. Vamos lá, galera? Posso pagar? Me dá o joinha aí. Show de bola. Vamos lá. Isabela, chama para mim a questão 7, fazer um favor. Dá uma olhadinha nessa questão. Então, um minutinho para você tentar pensar nela. Show de bola. Vem comigo agora, galera. Vamos aqui pro quadro. Vamos lá. Então, isso que nós temos ali, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, é exatamente a definição de módulo, tá? Mas, mesmo se eu não souber a definição de módulo, se eu raciocinar, eu consigo pensar na seguinte situação. Eu tenho a raiz de um número ao quadrado que dá 1. Eu só tenho duas opções. Ou aqui dentro resulta em 1, que 1 ao quadrado, se eu tirar a raiz, dá 1. Ou resulta em menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Raiz de 1 vai ser 1. Acabou. Então, isso aqui dentro só tem duas opções. Ou é 1, ou é menos 1. E aí o que nós vamos fazer, né? É exatamente o que ele quer, que você ache todas as raízes. Então, primeiro caso, ó, com muita calma,
x ao quadrado, menos x, menos 1. Vamos falar que isso é igual a 1, no primeiro caso. Vamos usar o positivo. Então, x ao quadrado, menos x, menos 1, igual a 0, né? Joguei o 1 para o lado de lá. Como ele passou do segundo para o primeiro membro, ele vai para o sinal negativo. X ao quadrado, menos x, menos 2 igual a 0. Tá lá. E aí vamos achar a raiz disso aí. O meu delta, ele é b ao quadrado menos 4ac, não é isso? Aí, o meu delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 2. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1 vezes 2 vai dar mais 8, não é isso? E aí o delta, ele é igual a 9. Beleza? Tamo junto? Todo mundo tá comigo aqui? Beleza. Aí, eu vou achar as raízes. Como é que a gente acha as raízes? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta. Já apareceu isso aqui. Então, você nota que esse Bhaskara, ele aparece mais de uma vez na prova. Então, você tem que estar fera nele. Sobre 2a. Ó, x igual a menos b, o b é menos 1, né? Menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2a, 2 vezes 1. Então, ó, menos 1 vai dar 1, mais ou menos 3 sobre 2. A gente já conversou sobre isso. Quando chega nessa situação, eu pego o positivo primeiro e depois eu pego o negativo. Então, x igual a 1 mais 3 sobre 2, x'. X' igual a 1 mais 3, 4, 4 por 2 e 2. E aí eu vou no outro. X duas linhas. 1 menos 3 menos 2 sobre 2. Né? Aliás, copia assim, ó. Assim vai ficar ruim para estudar. Anota assim, ó, 1 menos 3 sobre 2. Aí você faz de cabeça 1 menos 3 menos 2 por 2 menos 1. Melhor assim para estudar. Então, essas são as raízes, considerando o primeiro caso, 2 e menos 1. Né? No segundo caso, vou fazer mais apertadinho aqui para caber legal. No segundo caso, não vai ser igual a 1, como a gente conversou. Se isso aqui for menos 1 ao quadrado também dá 1. Né? Então vai ficar x ao quadrado menos x menos 1 igual a menos 1. No segundo caso, eu coloquei menos 1. Jogou para cá. X ao quadrado menos x menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Aí me sobra isso aqui, ó. X ao quadrado menos x igual a 0. Isso aqui a gente vai entrar naquela situação de colocar em evidência, né? Lembrando que x ao quadrado é x vezes x. Menos 1 vezes x, né? Quando não tem nada aqui dentro, é como se fosse 1. O elemento que se repete é o x. Então, vamos colocar o fator em comum em evidência. Aqui vai ficar x. X menos 1 igual a 0. Aí, presta atenção. Como isso é um produto, x vezes x menos 1, nós temos duas opções. Temos que x igual a 0, já é uma raiz. Ou x menos 1 igual a 0. Se eu jogar para o lado de cá, x igual a 1. Ou seja, o que eu tinha que saber dessa questão? Essa malandragem aqui, ó. Que isso é definição de módulo, né? Ou simplesmente, pô, isso aqui dá 1. O único modo disso dar 1 é aqui dentro ser 1 ou menos 1. Isso aqui ser igual a 1 ou igual a menos 1. Tá certo? Mas vamos lá. Aí eu acho que ele quer a soma, né? Deixa eu ver aqui. Ele quer a soma.
Então, resposta: 2, menos 1, 0 e 1. Resposta vai dar 2. Beleza? Letra E. Show de bola! Na copiada, com toda a calma do mundo, analise o que está sendo feito. Né? Quem tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá? Estou aqui para responder. Se passou alguma mensagem e eu não consegui ver, é só colocar de novo, mandar de áudio. Opa, ali. O que é aquele cálculo do resultado? Qual é o resultado? Esse aqui embaixo? Esse aqui? Isso. Tá. Você entendeu que esse aqui, ó, esse aqui é a raiz e esse aqui também é a raiz do primeiro caso. Entendeu essa parte? Beleza. Aí essa aqui, ó, é a raiz do segundo caso e essa aqui é a raiz do segundo caso. Beleza? Aí para a gente fechar, acho que aí vai fechar que você entendeu. Na questão, ele pediu a soma de todas as raízes. Ele não pediu simplesmente as raízes, ele pediu a soma. Por isso que eu somei 2 com menos 1, com 0 e 1. Beleza? Show de bola. De nada, Valente, fica tranquilo. Pode perguntar à vontade, tá? Essa questãozinha, então, aí pode guardar ela bonito, serve para Enem, UERJ, para qualquer prova militar, concurso público. Muito bonita essa questãozinha. Equação do segundo grau. Vou dar mais 2 minutinhos, tá, gente? 2 minutinhos a gente apaga para seguir para a próxima aí.
Bom, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar? Vamos lá. Coloca a questãozinha 10 para mim, fazendo um favor. Isso, dá uma lidinha aí, galera, que eu vou fazer os comentários sobre isso aí. Beleza. Agora vem comigo aqui no quadro, galera. Daqui a pouco eu vou voltar com essa questão aí, tá? O pessoal já leu aí um pouquinho e percebeu que ela fala sobre área, né? Ela fala sobre área. Daqui a pouco eu vou chamar ela de volta, tá? Vem pro quadro comigo. Vamos lá? Para mim não está aparecendo a questão, Isabela. Acho que não sei como é que tá para a galera aí. Queria que aparecesse o quadro agora para eles. Show de bola. Vamos conversar sobre uma figura muito, 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 muito importante, que é uma figura chamada de triângulo, uma figura plana, né? Vamos falar sobre esse triângulo. Costumo falar com os meus alunos que a primeira coisa que você tem que pensar no triângulo, ó, é que ele tem três ângulos. É uma figura de três ângulos, né? Eu vou dar um carinho muito grande nesse triângulo agora, porque é uma das figuras mais importantes que tem. Aparece em tudo quanto é lugar. O triângulo, ele existe algumas classificações. Quanto ao lado, né? Vamos pegar ao lado, o escaleno. O escaleno, ele tem três lados diferentes, tá? Temos o triângulo isósceles, tem dois lados iguais. E tem o triângulo, um dos mais importantes, que é o triângulo equilátero, que tem três lados iguais. Lados. Tá? Esse é o triângulo equilátero. E eu quero até falar um pouquinho mais dele. Né? O triângulo equilátero, além dele ter três lados iguais, né? Aqui é A, aqui é A, aqui é A. Ele tem três ângulos iguais, tá? E cada ângulo desse, ó, 60 graus, ó, 60 graus e aqui, ó, 60 graus. Cada ângulo desse, ele tem três ângulos iguais. E aí, se eu quiser falar sobre a altura do triângulo equilátero, anote aí que isso aqui é muito importante. É só você fazer A raiz de 3 sobre 2, né? O lado do triângulo vezes a raiz de 3 sobre 2. Aí, meu irmão, sai a sua altura automaticamente. E se eu quiser a área do triângulo equilátero, é A rápido também, ó. A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Tá beleza? Beleza. Bom, agora, para qualquer triângulo, a área de qualquer triângulo, ela é sempre base vezes altura sobre 2. A área do triângulo, ela é aquilo ali. É a base vezes a altura sobre 2. E lembrando que a altura de um triângulo equilátero, de um triângulo qualquer, ela sempre forma 90 graus com a base. Sempre forma 90 graus com a base. Isso aí você não tem a dúvida disso. Tá certo? Então, a área do triângulo é essa aí. Assim, lembrando uma coisa muito importante. Quando ele falar de perímetro de qualquer figura, é a soma de todos os lados da figura, tá bom? Você soma os 3 lados da figura, quando é um triângulo. Você soma os 6 lados de uma figura quando é um hexágono, né? O hexágono, aliás, que pode ser observado, vamos falar do hexágono, né? O hexágono, ó, desenho meio feinho, mas dá para... Olha lá. Eu posso dividir o triângulo hexágono, sabe em quê? Em 6 triângulos equiláteros. O hexágono ele tem 6 triângulos equiláteros. Às vezes você está no desespero, dividir... Qualquer figura pode ser dividida em triângulos, tá? Qualquer figura. Tá? Inclusive o círculo é uma infinidade de triângulos, né? Então, aqui, se esse hexágono tiver lado A, o hexágono regular, todos os seus lados são iguais. Anote aí, que se viu na cabeça agora, de repente vai cair na prova. Qual é a área do hexágono? A área do hexágono regular é 6 vezes ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado dele é o quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por que 6 vezes? O hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, eu peguei a área do triângulo equilátero e multipliquei por 6. Tá certo? Anota isso com muito carinho. Tá bom? Anote aí. 5 minutinhos para anotar, para a gente poder partir para resolver a questão agora. Posso apagar, galera? Como é que tá aí? Show de bola. Vamos lá. Passou uma última setinha, uma última aqui que eu não vi. Era ok? Que podia apagar ou para baixo? Ah, para cima, né? Show de bola, show de bola. Vamos lá. Nessa questão que eu coloquei para vocês, que eu quis fazer essa revisão aí, ela falou o seguinte: um quadrilátero ABCD
tem as diagonais perpendiculares entre si, medindo 5 e 7 centímetros. Agora, preste bem atenção. Perpendiculares é quando elas formam 90 graus entre si. Tudo bem? Vou repetir. Então, os perpendiculares é quando elas formam 90 graus entre si. Tá certo? Então, se eu pegar aqui, ó, duas diagonais qualquer, vamos tentar fazer ela bem estranha. Elas formam 90 graus entre si. E aí, olha só. Ó, essa figura tem 4 lados. Vamos falar que aqui é A, B, C e D. Mas olha só, eu sei que de B até D vale 5 centímetros. É importante a gente saber isso aqui, né? E aí eu sei que de... Cadê? A até C vale 7 centímetros. Ele falou. São duas diagonais. E aí o que ele quer saber? A área desse quadrilátero, né? Como é que fica a área desse quadrilátero aí? Vamos lá. Vamos botar esse cara aqui de A, B, C, D, E. Esse ponto do meio eu vou chamar de E. De D até E eu vou chamar de X. De E até B eu vou chamar de Y. De E até C eu vou chamar de Z. De E até A eu vou chamar de H. Tudo bem? Se eu observar esse triângulo aqui, ó, DEC, o triângulo DEC, olha só. Isso aqui é meu E, isso aqui é meu D, isso aqui é meu C. Aqui é X e aqui é Z. Tudo bem? O que eu aprendi ainda há pouquinho? Que a minha altura ela forma 90 graus com a base. E o ED não está formando 90 graus com a base? Se está formando 90 graus com a parte que é base, o próprio ED, o próprio X é a altura. Então, a área, vamos chamar essa área de área 1. A área 1 é X vezes Z sobre 2. Tudo bem? Alguma pergunta aí, pessoal? Nada, nada? Show. A área 2, vou chamar essa aqui, vou ser um pouquinho mais direto, tá? Porque já estamos aí a 8h46. A área 2, Y vezes Z, né? Que é 90 graus também. Vai fazer o mesmo raciocínio. Não, deixa eu fazer com calma aqui. Não consigo fazer com muita pressa. Ó. Aqui. Aqui é Z. Aqui é Y. E aqui é 90. Então, percebe. A área 2, ela também vai ser Z vezes Y sobre 2. Tá certo? Vamos aqui. A área 3, vou chamar essa aqui, ó. O DEA, vamos falar aqui, ó. DEA. É X, isso aqui eu chamei de H. Mesma coisa, ó. Área 3, X vezes H sobre 2. Aqui, ó. Área 4, essa aqui de cabeça para baixo, né? Mas vamos botar em pezinho aqui. Ó. Isso aqui é o E, isso aqui vai ser o H, A, e aqui vai ser o B. H e aqui vai ser o Y. Olha lá. É B, né? Então, novamente, é um outro triângulo que vai ser a área 3, H vezes Y sobre 2. Mas a área que eu procuro, ela é como? A área que eu procuro... Não, vou fazer aqui. Ela é a soma
de A1 mais A2 mais A3 mais A4, a soma de todas. Então, quem é A1? X sobre Z, sobre 2. Quem é A2? Z vezes Y, sobre 2. Quem é A3? X vezes H, sobre 2. Quem é A4? H vezes Y, sobre 2. E aí que vem a jogada. Quando eu somar todo mundo aqui, ó, mesmo denominador. Presta atenção, mesmo denominador. Repete o denominador e soma todo mundo. XZ mais ZY mais XH mais HY. Agora, como é que eu vou resolver isso? Aí que vem a jogada mandrake aqui, ó. Presta atenção. PD, né? 5, PD. Então, isso é X mais Y igual a 5. Ó, presta atenção que vai ser doideira agora, hein? O AC, né? 7. H mais Z igual a 7. Então, o que vai acontecer? Aí é a jogada, ó. Eu vou pegar o de cima e vou multiplicar pelo de baixo. X mais Y vezes H mais Z. O que eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Peguei o de cima e multipliquei pelo de baixo. 5 vezes 7, 35. Aí eu pego e vou, ó, faço a distributiva, ó. X vezes H mais X vezes Z. Olha lá. Aí você vai fazendo a distributiva, ó. Y vezes H mais Y vezes Z, ó. Aí olha a jogada que linda. Tá vendo esses caras aqui todos? A soma é a mesma coisa aqui de cima. Quer dizer que essa soma aqui em cima, se você analisar, ela vai dar 35 sobre 2. Resposta da área, 17,5 centímetros quadrados. Essa jogada foi linda, né? Isso foi lindo, isso. Certo? Peguei essa informação, x mais y vezes h mais z. Aí eu fiz x vezes h, distributiva. X vezes z, y vezes h, y vezes z. Que eu já sei que dá igual a 35. Se eu olhar para cá, isso aqui é a mesma coisa que aqui, né? Só analisar. Então, isso aqui em cima dá 35. 35 por 2, 17,5. Muito lindo isso, né? Muito show. Dá uma notada com calma aí, respira. Calma, hoje é sexta-noite. Hoje é dia de calma, calma, né? Hoje é dia de ficar tranquilo. Dá uma notadazinha aí. Deixa eu pegar mais uma aguinha. E aí, galerinha, alguma dúvida? Quer perguntar alguma passagem?
Esse raciocínio foi lindo. Só para a gente não deixar para trás, anota também aí a área do trapézio. Ó. Né? Base menor, base maior e a altura, ó, anota com carinho aí. A área do trapézio, ela diz que a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, ó. Tá? Dá uma anotada aí. Já que tá falando de área, né? Vamos anotar isso aí também. Pessoal, alguma dúvida? Me dá um joinha aí, por favor, ver se está tudo tranquilo. Show de bola, então. Beleza, beleza. Galerinha, então a gente pode ficar por aqui hoje, tá? 8h55, 5 minutinhos, não vai dar para a gente fazer muita coisa. Isabela, tudo certo aí? Tudo tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilo. Beleza. Então agradeço a todos que estiveram presentes. Todos vocês que estão aqui essa noite estão mais próximos da vaga, com certeza, que estavam antes, tá? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana. Isabela, um ótimo final de semana para você também. E aquele abraço aí, galera. Tchau, tchau. Igualmente, Reinaldo. Obrigada, pessoal.